A noite em que Valentina Soares entendeu que seu passado não estava tão enterrado quanto acreditava ela, usava um vestido azul meia-noite que havia comprado com o 13º do ano anterior e guardado para uma ocasião que valesse a pena. Esta era a ocasião. A gala anual do setor de investimento e inovação empresarial de São Paulo acontecia na Sala São Paulo e Valentina havia passado as últimas 3 semanas organizando cada detalhe. As mesas, os discursos, os nomes nos envelopes, os vinhos, a ordem de chegada dos diretores. Conhecia o evento melhor que qualquer convidado, melhor até que seu próprio chefe. Alexandre Vidal chegou às 21 horas em ponto, como sempre. Nem 1 minuto antes, nunca 1 minuto depois. Valentina ouviu cruzar a entrada principal com aquele passo que tinha tranquilo e absoluto, como se o espaço se reorganizasse ao seu redor sem que ele precisasse pedir. Terno escuro, sem gravata, o primeiro botão aberto. Algum homem menos seguro teria parecido desleixado. Ele parecia ter tomado uma decisão. O representante da Investimentos Atlântica chega em 20 minutos, disse ela assim que ele estava à sua altura, sem preâmbulo, com o tablet na mão. A mesa 12 está confirmada. O Sr. Herrera pediu para trocar o vinho branco por tinto, já está resolvido, e o microfone do púlpito está com um leve problema de feedback que o técnico deve corrigir antes das 22 horas. Alexandre a olhou por um segundo. Você assistiu à passagem de som. Alguém precisava. Ele não disse mais nada. Pegou a taça que um garçom lhe ofereceu ao passar e continuou caminhando. Valentina interpretou como sempre. Aprovação em silêncio. Trabalhava há 3 anos para aquele homem e havia aprendido seu idioma particular. Uma pausa prolongada era um problema. Uma pausa breve era suficiente. A noite avançou com a precisão que ela havia construído. Os discursos aconteceram no tempo certo. A música era discreta e correta. Valentina se movia entre os grupos com seu tablet invisível da maneira que só os muito eficientes sabem ser. Presente sem interromper, atenta sem espreitar. Foi na terceira ronda entre a mesa principal e o corredor lateral que ela o viu. Não foi um processo gradual, foi instantâneo como quando a luz muda de repente e o olho leva um segundo para se ajustar. Marcos Tavares estava no fundo do salão junto ao bar com uma taça na mão e uma mulher ao seu lado que ria com a cabeça jogada para trás. Valentina parou. Seu corpo tomou a decisão antes de sua mente. Parou bruscamente no meio do corredor com o tablet apertado contra o peito e sentiu o barulho da sala se afastar como se alguém tivesse aumentado o volume do silêncio interior. Marcos aqui. Fazia 2 anos que não o via pessoalmente. Tinha-o visto em revistas do setor, em artigos de expansão empresarial, em uma entrevista que alguém compartilhou no grupo de ex-colegas da faculdade e que ela fechou antes de terminar o primeiro parágrafo. Mas vê-lo no mesmo espaço, a 20 metros, com aquela postura que ele tinha aquela forma de ocupar o lugar como se lhe pertencesse por direito natural. Ele virou a cabeça, a viu e sorriu. Não foi um sorriso de surpresa, foi um sorriso de reconhecimento, lento e calculado, o de alguém que já sabia que ela estaria ali e havia decidido de antemão como reagir. Valentina sentiu o frio subir por suas costas como água. Respirou, deu um passo para a esquerda em direção ao corredor lateral, com a intenção de desaparecer entre os grupos e ganhar tempo. Mas ele já tinha se desculpado com a mulher ao seu lado e avançava em sua direção, com aquela calma venenosa que Valentina levara 3 anos para aprender a nomear corretamente. Manipulação. O que parecia segurança era manipulação. Valentina, disse ele quando estava perto com uma voz que modulava o afeto como se fosse um instrumento. Não sabia que você estaria aqui esta noite. Eu organizei? Respondeu ela e se odiou no mesmo instante porque sua voz saiu um tom mais baixo do que gostaria. Claro. Marcos inclinou levemente a cabeça, olhando-a de cima a baixo com uma admiração que não era admiração, mas inventário. Você continua sendo a pessoa mais eficiente de qualquer sala em que entra. Isso nunca mudou. O elogio tinha um fio cortante. Valentina o reconheceu porque havia vivido 3 anos recebendo elogios com fio cortante. E demorara demais para aprender a desviá-los. Marcos, se me der licença, eu tenho. Como você está? Ele a interrompeu e deu meio passo à frente. Sério, como você está? Era uma pergunta simples, 3 palavras, mas ele as usava como uma chave.
como se o simples ato de perguntar lhe desse direito a uma resposta íntima, a uma prestação de contas a um momento dela que não lhe pertencia. Valentina abriu a boca. Ela está muito bem. A voz veio de sua esquerda. Alexandre Vidal apareceu ao seu lado com uma naturalidade que não tinha nenhuma explicação lógica, porque ela não o havia chamado, não o tinha visto se aproximar. E, no entanto, ele estava ali a 15 centímetros dela com sua taça na mão e uma expressão que não era exatamente nada, mas que preenchia todo o espaço disponível. Marcos ergueu o olhar para ele. Algo cruzou seu rosto rapidamente antes que a máscara voltasse ao lugar. Vidal, disse com um tom que pretendia ser cordial. Tavares. Alexandre não estendeu a mão tampouco, foi um gesto hostil, foi simplesmente uma omissão. E as omissões daquele homem sempre diziam mais que suas palavras. Desculpe a interrupção, estavam roubando minha acompanhante. A pausa que se seguiu foi perfeita. Uma frase que não confirmava nada, que não negava nada, que flutuava no espaço entre os três, como uma pergunta que ninguém havia feito em voz alta, mas que todos escutavam. Minha acompanhante. Valentina não respirou. Marcos Tavares, que passara toda a sua vida adulta sendo o homem mais seguro de qualquer ambiente, ficou pela primeira vez sem o próximo passo. Seu sorriso não desapareceu por completo, mas perdeu o fio, tornou-se decorativo e inútil. Claro, disse ele por fim. Não queria interromper. Não interrompeu nada importante. Respondeu Alexandre com uma amabilidade tão perfeitamente construída que era impossível encontrar o limite com a hostilidade. E então, com o gesto mais casual do mundo, apoiou a mão na parte inferior das costas de Valentina. Não foi um abraço, não foi possessivo, foi simplesmente uma mão aberta no centro exato de suas costas com uma pressão tão leve que poderia ter sido acidental e, no entanto, não era de forma alguma. Valentina sentiu o calor daquela mão através do tecido do vestido. Marcos olhou para os dois, depois assentiu uma vez, recolheu o que restava de seu sorriso e se afastou em direção ao bar sem dizer mais nada. Alexandre retirou a mão. Valentina levou um momento para lembrar como seus pulmões funcionavam. Obrigada, disse, sem olhá-lo. O microfone do púlpito, respondeu ele. Já resolveram? E continuou caminhando. O narrador quer fazer uma pausa aqui para apontar algo. Aquele homem acabou de usar sua mão direita para reescrever uma noite inteira. E a primeira coisa que perguntou depois foi sobre um microfone. Tomem nota. Isso vai ser longo. Saíram da gala juntos às 23h15 porque os eventos que Valentina organizava terminavam sempre no horário. Ela havia se certificado disso também. O carro de Alexandre esperava na entrada lateral. O motorista abriu a porta traseira e Valentina assumiu como sempre que se despediriam ali. Suba, disse ele. Meu metrô está. Suba, Valentina. Não era uma ordem. Ou sim era mais do tipo que não precisa de volume. Ela subiu. O absurdo era que a mão de Alexandre não estava mais em suas costas há mais de 2 horas. E ainda assim Valentina ainda a sentia. Uma pressão fantasma quente e inexplicável bem no centro das costas, como se o tecido do vestido tivesse guardado a memória daquele gesto melhor que sua própria razão. Cruzaram vários minutos de São Paulo em quietude. As luzes da Avenida Paulista passavam pela janela como flashes ordenados. Valentina tinha o tablet sobre os joelhos, embora não o estivesse olhando. Você não precisava fazer aquilo, disse ela por fim. Eu sei. Então por que fez? Alexandre olhou para a frente. 1 segundo. 2, porque aquele homem estava se divertindo em vê-la desconfortável. Valentina não soube o que responder. Ficou com as palavras entaladas se movendo sem encontrar onde encaixá-las. Você o conhece bem? Perguntou ele. O suficiente. Um vácuo breve. Desta vez ele não o quebrou e Valentina entendeu que isso também era uma decisão. O carro parou em frente ao seu prédio em Vila Madalena. Ela pegou sua bolsa, desceu e, quando estava prestes a fechar a porta, se virou. Alexandre. Era a primeira vez em 3 anos que o chamava pelo nome. Os dois notaram. Boa noite, disse ela. Ele a olhou de dentro do carro com aquela expressão que não era exatamente nada e respondeu boa noite. A porta se fechou. O carro arrancou.
Valentina ficou na calçada por alguns segundos com o frio de novembro em São Paulo entrando por seus ombros, perguntando-se o que exatamente tinha acabado de acontecer. Não tinha resposta, mas pela primeira vez em muito tempo, a pergunta não lhe dava medo. Se esta história está te prendendo, inscreva-se e ative o sininho, porque aqui no Apaixone-se por esta história, compartilhamos relatos originais toda semana, criados para te emocionar, surpreender e te acompanhar um pouco. E agora me conte uma coisa. Alguém já apareceu bem a tempo sem prometer nada, mas fazendo você sentir que finalmente não estava sozinha, leio vocês nos comentários. Eram 0020 quando o celular de Valentina vibrou sobre a mesinha de cabeceira. Tinha chegado em casa. Tinha tirado o vestido azul com mais cuidado que o habitual. Tinha-o pendurado em vez de deixá-lo na cadeira como sempre fazia. E tinha dito a si mesma que isso não significava nada. Que guardá-lo bem era simplesmente um hábito de organização que não tinha nada a ver com querer conservar intacta a noite que aquele vestido havia contido. Havia mentido para si mesma com elegância. Era boa nisso. A mensagem era de um número que não tinha salvo, mas que reconheceu imediatamente. Há números que o corpo lembra, embora a mente tenha decidido esquecê-los. Vejo que agora você gosta de homens com mais dinheiro que paciência, ou talvez sempre soube para quem olhar. Me surpreende, Valentina. Sempre achei que você era orgulhosa demais para esse tipo de jogada. Ela leu 2 vezes. Na primeira vez sentiu o golpe. Na segunda estudou-o. Como se estuda uma ferida para entender sua profundidade antes de decidir se merece atenção. Marcos estava furioso e isso teria sido mais simples. Marcos era cirúrgico, sabia exatamente que palavra usar. Orgulhosa. Sabia que Valentina passara anos se protegendo de ser vista como alguém interesseira, como alguém que usava vínculos para subir. E ele havia mirado ali com a precisão de quem conhece o mapa das inseguranças alheias, porque o estudou por anos por dentro. Deixou o celular virado para baixo na mesinha. Apagou a luz e ficou olhando o teto escuro de seu apartamento em Vila Madalena, ouvindo o ruído surdo de São Paulo à meia-noite, pensando que há 4 anos havia desenhado um projeto de expansão para uma empresa média do setor de tecnologia que havia trabalhado nele por 6 meses, que o havia mostrado a Marcos, porque então confiava nele, porque então acreditava que compartilhar era um ato de amor e não de ingenuidade, e que 8 meses depois, Marcos Tavares havia apresentado aquele mesmo projeto a um conselho de diretores com seu nome na capa e havia ganhado um contrato de 4 milhões de reais que o catapultou para o lugar onde estava agora. Ela o havia deixado 2 semanas depois de descobrir. Ele nunca havia admitido, nunca admitiria. Valentina fechou os olhos. Você não é ninguém sem alguém para te apoiar. Isso ele lhe dissera uma noite como quem não quer nada com aquela forma que tinha de envenenar o ar de um cômodo sem levantar a voz. Você é eficiente sim, mas a eficiência sem visão é apenas serviço. Levou 1 ano para parar de ouvir essa frase em sua própria cabeça. Cerrou a mandíbula, virou-se na cama e decidiu que não ia responder. Não respondeu. O que Valentina não soube naquela noite foi que Alexandre Vidal chegou a seu apartamento nos Jardins, serviu-se de 2 dedos de uísque que não terminou e ficou 40 minutos em pé em frente à janela olhando as luzes de São Paulo. Estava há dias investigando Marcos Tavares desde que soube que ele rondava a negociação com a Atlântica. O que havia encontrado sobre Valentina nesse processo não era apenas informação de contexto. Era, embora ele ainda não nomeasse assim, o motivo pelo qual naquela noite ele havia cruzado o salão sem pensar muito. Na manhã seguinte, o escritório do Grupo Vidal amanheceu como sempre pontual, ordenado com o café já pronto, quando Valentina chegou às 8h15. Ela deixou sua bolsa, ligou o computador, revisou a agenda do dia e disse a si mesma que a noite anterior havia sido uma anomalia, um gesto de seu chefe diante de uma situação desconfortável. Nada mais. Alexandre chegou às 8 horas em ponto, passou por sua mesa sem parar, entrou em sua sala, fechou a porta. Normal, exatamente normal. Às 9h10, ele a chamou pelo interfone. Valentina, preciso falar com você. Ela pegou seu bloco e entrou. Alexandre estava de pé junto à janela de costas, com as mãos nos bolsos. Quando ela fechou a porta, ele se virou. Sente-se. Ela se sentou. Ele não.
Esta manhã recebi informações sobre Marcos Tavares, disse ele direto, sem preâmbulo. Ele está em conversas com a Investimentos Atlântica para um contrato que nós também estamos negociando e, ao que parece, está usando a situação de ontem à noite como alavanca narrativa. Valentina franziu a testa. Que tipo de alavanca? Ele está sugerindo em certos círculos que você tem acesso privilegiado a informações do Grupo Vidal, que nossa relação lhe dá vantagem confidencial. O estômago de Valentina afundou. Isso é falso. Eu sei. Eu nunca. Eu sei. Repetiu ele com uma firmeza que não deixava espaço para dúvida. Não estou questionando você, estou informando. Valentina apertou o bloco entre as mãos. Então o gesto de ontem à noite me prejudicou. O gesto de ontem à noite foi meu. As consequências também são minhas. Alexandre moveu-se para sua mesa, sentou-se e a olhou com aquela expressão calculada que usava quando estava avaliando algo. O que proponho é o seguinte: durante as próximas semanas não desmentimos nada. Deixamos o rumor existir, mas controlado. Se formos nós que gerenciamos a narrativa, Tavares não terá com o que trabalhar. Valentina o olhou fixamente. Você está me propondo que finjamos um relacionamento. Não foi uma pergunta. Estou propondo que não desmintamos um que o público já assumiu. É a mesma coisa. Não exatamente. Qual é a diferença? A diferença, disse ele com uma paciência que nele era quase incomum, é que nós sabemos a verdade. O que os outros interpretam é problema deles. Valentina soltou o bloco sobre o joelho. E se eu não quiser que os outros interpretem nada sobre minha vida pessoal? Alexandre não respondeu imediatamente. Olhou-a por um momento e, nesse momento, Valentina teve a estranha sensação de que ele estava escolhendo as palavras com um cuidado que não lhe era habitual. Aquele homem está usando você para prejudicar sua reputação profissional, disse ele por fim. Posso ajudá-la a garantir que isso não funcione, mas preciso que confie em mim. Confiar em você. Valentina soltou o ar devagar. Você que até ontem à noite não sabia se eu tinha família. Algo cruzou o rosto de Alexandre tão rápido que ela não conseguiu nomear. Não, admitiu ele. Não sabia. A honestidade daquela resposta a desarmou mais que qualquer argumento. Ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu uma vez devagar. 2 condições, disse. Primeira, isso termina quando o contrato com a Atlântica for fechado ou perdido. Segunda, nada que eu não aprove explicitamente. Aceito. E se em algum momento isso me prejudicar mais do que me proteger, eu digo e acabou. Também aceito. Valentina se levantou. Então o que vem agora? Alexandre abriu uma pasta sobre sua mesa. Há um jantar privado na quinta-feira. Investimentos Atlântica, 3 sócios e Tavares. Você viria comigo? Como sua assistente ou como sua acompanhante? Ele a olhou. Como a pessoa que desenhou a estratégia de expansão que Tavares apresentou há 4 anos como sua. O mundo parou. Valentina sentiu que o ar da sala mudava de densidade. Como você sabe disso? Perguntou, e sua voz saiu menor do que gostaria. Alexandre abriu a gaveta lateral de sua mesa e tirou uma pasta fina. Deslizou-a sobre a mesa em sua direção. Era uma cópia do projeto, o projeto dela com sua letra nas margens, com suas anotações com a data, correta 4 anos e 3 meses atrás. Estava há dias revisando os antecedentes de Tavares quando ele começou a se mover perto da Atlântica, disse. Isso apareceu em um arquivo que ninguém pensou em destruir. Valentina não tocou na pasta, olhou-a de cima com as mãos imóveis ao lado do corpo e sentiu algo estranho. Não era alívio. Não exatamente. Era mais parecido com quando você carrega algo muito pesado por muito tempo e alguém, de repente, sem pedir permissão, te ajuda a segurá-lo. Não sabia se queria ser ajudada, não sabia se podia se permitir. O que você pensa em fazer com isso? Perguntou. Por enquanto nada. É seu. Ele fechou a pasta. Você decide o que fazer com isso e quando. Valentina pegou a pasta. 3 anos no Grupo Vidal, um antes buscando terra firme depois do naufrágio. E em nenhum desses 4 anos ela havia voltado a ver aquele projeto com seus próprios olhos.
Apertou-a contra o peito e assentiu uma vez. Quinta-feira, disse. Quinta-feira, confirmou ele. Ela saiu da sala, fechou a porta com cuidado e ficou um momento de pé em sua própria mesa, olhando a pasta entre as mãos, pensando que aquele homem passara 3 anos sem lhe perguntar nada, pessoal e em 48 horas. Havia encontrado a prova que ela dera por perdida para sempre. O narrador precisa dizer algo. Há pessoas que cuidam em silêncio, sem anunciar, sem pedir reconhecimento, e quando você descobre, não sabe se as abraça ou sai correndo. Valentina, por enquanto, escolheu ficar quieta. Era um começo. O restaurante era daqueles que não tem cardápio visível na porta e onde a reserva é feita com semanas de antecedência, paredes escuras, luz quente, mesas separadas pela distância suficiente para que uma conversa privada fosse de fato privada. Valentina chegou antes de Alexandre porque sempre chegava antes. Sentou-se à mesa, pediu água e passou 10 minutos revisando mentalmente tudo o que sabia sobre os 3 sócios da Atlântica, sobre seus históricos de investimento, sobre seus pontos fracos na negociação. Era o que fazia quando estava nervosa. Trabalhar. Marcos Tavares chegou com os sócios a vil da entrada. Algo endureceu sua mandíbula um instante antes de ele compor novamente o sorriso. Alexandre chegou 2 minutos depois, entrou, a encontrou com o olhar da porta e caminhou em sua direção sem pressa. Quando chegou à mesa, fez algo que Valentina não esperava, roçou seu ombro com os dedos ao se sentar. Um gesto brevíssimo, quase distraído, do tipo que casais reais fazem sem pensar. Ela não se moveu, absorveu o gesto e continuou olhando o cardápio. O jantar transcorreu no idioma dos negócios elegantes. Conversa ampla, anedotas calibradas, avaliações disfarçadas de bate-papo. Valentina falou pouco no início, observou muito e interveio em 2 momentos precisos, com dados que desarmaram um dos sócios da Atlântica e que Alexandre não esperava que ela tivesse. Ele a olhou de soslaio. Ela nem olhou para ele. Foi o sócio mais velho, um homem de cabelos brancos e modos antiquados, quem lançou a pergunta que todos sabiam que chegaria em algum momento. Vidal, faz anos que tivemos sozinho nestas mesas. Sorriu para Valentina. Desde quando a mudança? A pausa que se seguiu durou exatamente o necessário para parecer natural. Desde antes de ela se dar conta, disse Alexandre. Valentina ergueu o olhar de sua taça. Ele continuou sem olhá-la, dirigindo-se ao sócio. Fui mais lento do que costumo ser nos negócios, mas algumas coisas merecem paciência. Risos suaves ao redor da mesa. Aprovação. O sócio mais velho assentiu com aquela satisfação dos homens que acreditam que o amor ordenado é sinal de caráter. Valentina tomou um gole de vinho. Por dentro, algo se moveu em um lugar que ela mantinha isolado há 4 anos. Marcos, 2 cadeiras além, não disse nada. Cortou sua carne com mais precisão do que o necessário. Foi mais tarde quando os sócios se levantaram por um momento e os 3 ficaram sozinhos à mesa que ele falou. Que cena bem construída, disse Marcos com aquela voz baixa que reservava para os momentos que queria que apenas ela ouvisse. Você sempre foi boa em produzir o que os outros queriam ver, Valentina. Ela abriu a boca. Tavares. A voz de Alexandre cortou o ar sem elevar o volume nem 1 grau. Há uma coisa que admiro em você, a consistência. Você passou anos construindo sua carreira sobre trabalho alheio e ainda tem a elegância de chamar de produção o talento dos outros. Marcos o olhou. Não sei do que você está falando. Sim, sabe. Alexandre dobrou o guardanapo sobre a mesa com uma calma que era quase um insulto. E muito em breve os sócios da Atlântica também saberão. Mas essa é uma conversa para outro momento. Esta noite eu só queria que você soubesse que o arquivo existe. A cor do rosto de Marcos Tavares mudou em uma fração de segundo. Apenas uma fração suficiente. Os sócios voltaram à mesa. A conversa continuou e Valentina, que passara 4 anos se sentindo pequena cada vez que lembrava daquele projeto, daquela traição, daquela voz lhe dizendo: "Você é só eficiência sem visão", sentiu pela primeira vez algo que não era exatamente orgulho, mas se parecia muito. Saíram juntos às 23 horas. O ar de São Paulo em novembro tinha aquele frio limpo que cheira a cidade que respira. Caminharam meia quadra antes de Valentina falar. Você nem precisava fazer isso esta noite.
Mencionar o arquivo, usá-lo como ameaça. Não foi uma ameaça, foi informação. É a mesma coisa. Já tivemos essa conversa. Valentina parou. Ele parou também. Um passo à frente, ele se virou. Por quê? Perguntou ela. Sério, por que você se importa? Alexandre a olhou. As luzes da rua davam um ângulo estranho ao seu rosto, mais humano que o habitual. Porque o que aquele homem fez com você foi uma injustiça concreta, disse. E injustiças concretas têm solução se alguém se der ao trabalho de procurá-la. Isso é uma resposta corporativa. Você tem uma resposta que não seja. Uma pausa mais densa que as anteriores. Não esta noite, disse ele por fim. E continuou caminhando. Valentina o seguiu 2 passos atrás, perguntando-se que tipo de homem guardava respostas para depois e se algum dia chegaria o momento em que as diria. Novembro se tornou dezembro com a velocidade que os meses têm quando se está ocupado demais para contá-los. Valentina notou as mudanças em Alexandre da mesma forma que se nota um quadro que alguém moveu 2 centímetros. Algo está diferente, mas é preciso parar para identificar o quê. A primeira foi menor. Uma terça-feira, às 11 da manhã, ele colocou a cabeça para fora da porta de sua sala e perguntou sem contexto: já comeu? Valentina o olhou. São 11 da manhã. Isso não responde à minha pergunta. Sim, eu comi. Tomei um bom café da manhã. E ele desapareceu. Ela ficou olhando para a porta fechada por 3 segundos completos. A segunda mudança foi mais significativa. Em uma reunião com 2 diretores da área financeira, um deles fez um comentário à margem condescendente sobre uma proposta que Valentina havia preparado. Não foi um insulto direto, foi daquele tipo sutil, do estilo é uma abordagem interessante para alguém sem formação financeira formal. Alexandre, que estava lendo um documento, ergueu os olhos. A proposta foi revisada por mim antes desta reunião. Disse com uma calma absoluta. Se tem observações técnicas, eu as escuto. Se tem observações sobre quem a escreveu, não me interessam. O diretor não disse mais nada. Valentina também não. Mas escreveu menos em seu bloco durante o resto da reunião porque seus dedos tremiam um pouco. A terceira foi numa tarde de quarta-feira, quando ele passou por sua mesa, parou e perguntou sem olhá-la diretamente: você tem família em São Paulo? Ela ergueu o olhar. Minha mãe mora em Santo André. Você a visita com frequência, aos domingos quando posso. Ele assentiu como se registrasse a informação em algum lugar interno e continuou caminhando para a sala de reuniões. Valentina ouviu-se afastar e pensou que aquele homem estava aprendendo a fazer perguntas da mesma forma que alguns adultos aprendem a nadar, com uma concentração excessiva, um pouco desajeitado, absolutamente determinado a não afundar. Foi Isabel Monteiro quem apareceu numa quinta-feira à tarde sem hora marcada. Valentina a conhecia de nome e de foto, ex-parceira de Alexandre, sócia de um fundo de investimento, uma mulher daquelas que entram em uma sala e recalibram o espaço a seu favor sem esforço aparente. 42 anos vividos com aquela elegância que custa dinheiro e disciplina. Ele está em reunião, disse Valentina. Tem hora marcada. Não preciso. Isabel sorriu e foi um sorriso que não era para ela, mas sobre ela. Mas posso esperar. Sentou-se no sofá da antessala com a postura de alguém que já esperou naquele sofá outras vezes. Você é a Valentina, certo? Sou a assistente do Sr. Vidal. Sim, eu sei quem você é. Isabel a olhou com uma curiosidade que não era hostil, mas dissecadora. Tenho ouvido coisas interessantes estas semanas. Valentina não respondeu. Não digo isso para te magoar. Continuou Isabel com aquela suavidade que as pessoas usam quando querem sim magoar. Digo porque alguém deveria te dizer. Alexandre protege coisas que considera úteis. É a forma dele de se relacionar com o mundo. Não confunda isso com amor. O ar da antessala ficou parado. Valentina a olhou por um momento. Depois sorriu muito levemente, com a mesma educação com que se recebem os comentários que não foram pedidos. Aviso quando ele sair da reunião, disse. Isabel assentiu, cruzou as pernas, pegou o celular e Valentina voltou para sua mesa, colocou os dedos sobre o teclado e ficou olhando para a tela sem ler nada, porque as palavras de Isabel haviam aterrissado exatamente onde foram projetadas. Para aterrissar,
protege coisas que considera úteis. Era isso que estava acontecendo. Ela era uma peça em uma estratégia corporativa, assim como sempre fora para Marcos. A dúvida não era nova. Mas Isabel lhe dera palavras precisas, e palavras precisas são mais perigosas que as vagas. Ninguém planta uma dúvida com mais elegância do que alguém que sorri enquanto o faz. Isabel Monteiro era muito boa nisso. O problema é que as dúvidas que doem geralmente têm um pouco de verdade dentro, e é isso que as torna tão difíceis de ignorar. A reunião com o grupo de investidores do Rio de Janeiro foi uma decisão de última hora, daquelas que Alexandre tomava com uma velocidade que obrigava todo o resto a se reorganizar ao redor. Amanhã, disse ele numa quarta-feira às 18 horas. Voo das 8 horas, reunião às 11 horas. Almoço de trabalho, volta na ponte aérea das 19 horas. Quer que eu reserve as passagens? Já estão reservadas. Precisa que eu prepare o dossiê de... Já está no seu e-mail. Valentina fechou a boca. Há algo que já não esteja resolvido? Perguntou com um tom que beirava a ironia. Ele a olhou. Sim. Não sei se você prefere janela ou corredor. Uma pausa brevíssima. Janela, disse ela. Certo. E foi tudo. O voo saiu pontualmente como saem os voos quando se precisa de tempo para se preparar e o tempo não coopera. São Paulo ficou para trás em questão de minutos e a paisagem se desdobrou pela janela. Valentina tinha o dossiê aberto no colo. Alexandre lia algo em seu tablet. Viajaram 40 minutos em um silêncio que era funcional, profissional, completamente normal. Foi ele quem o quebrou. Por que você escolheu ser assistente executiva? Ela ergueu o olhar. Perdão, você tem capacidade para mais. Sei disso há muito tempo. Por que escolheu esta função? Valentina fechou o dossiê devagar. Porque quando entrei no mercado de trabalho, precisava de estabilidade, não de ambição, disse. Minha mãe estava começando com os problemas de saúde. Um cargo de assistente de alto nível em uma empresa como a sua era segurança, bons rendimentos horários previsíveis, sem a incerteza de uma função de gestão onde tudo depende de resultados trimestrais. E agora? Agora, o quê? Ainda é suficiente. Valentina o olhou. Era uma pergunta direta, sem adornos do tipo que ele fazia quando decidia perguntar algo e não encontrava motivo para dissimular. Não sei, admitiu. Faz tempo que não me pergunto. Deveria se perguntar. Por que você se importa? Ele desviou o olhar para a janela por um momento. A paisagem passava rápido. Porque descobri há pouco que não sei nada sobre a pessoa que mantém minha empresa funcionando, disse. E isso é um erro de gestão. E de outra coisa que ainda não sei como nomear. O avião atravessou uma nuvem em um segundo de escuridão completa. Quando a luz voltou, nenhum dos dois havia mudado de postura. Mas algo no espaço entre os dois assentos era diferente, mais estreito, como se a nuvem o tivesse comprimido levemente. Meu sonho era ter minha própria consultoria de estratégia, disse Valentina sem que ele tivesse perguntado diretamente. Pequena especializada em expansão para empresas médias. Já tinha até o nome pensado. Qual? Ela hesitou. Soares Estratégia. Muito original, eu sei. Ele não riu, mas algo no canto de sua boca se moveu. Você ainda quer. Algumas manhãs, sim. Outras me parece uma fantasia de quando era mais jovem e menos realista. A diferença entre uma fantasia e um plano, disse ele, é apenas a data de execução. Valentina o olhou. Isso é o mais próximo de um discurso motivacional que ouvi de você em 3 anos. Não repita. E desta vez sim. Valentina riu. Uma risada breve e genuína que saiu antes que ela pudesse decidir se era apropriada. Alexandre a viu rir e algo em seu rosto durante exatamente 2 segundos foi completamente diferente de tudo o que Valentina vira em 3 anos de trabalho ao seu lado. Depois voltou ao seu tablet e nenhum dos dois disse mais nada até o rio. A reunião foi bem. Valentina interveio 3 vezes, as 3 com precisão cirúrgica, e na terceira o diretor do grupo de investidores a olhou com uma atenção que não tinha nada de condescendência. No almoço, alguém lhe perguntou se era sócia do Grupo Vidal. Ela abriu a boca para dizer que não. Ainda não, disse Alexandre de sua cadeira sem levantar o olhar do cardápio. Valentina fechou a boca.
O diretor do grupo de investidores sorriu e Alexandre continuou lendo o cardápio como se não tivesse dito nada particularmente significativo, embora os dois soubessem que sim, ele havia dito. O almoço continuou com aquela energia particular que as reuniões têm quando vão bem mais relaxadas, mais pessoais com o vinho, fazendo seu trabalho diplomático habitual. Foi o sócio mais jovem do grupo de investidores, um homem de uns 35 anos chamado Tiago, quem começou a se dirigir a Valentina de forma mais direta. Não era inapropriado. Era simplesmente a atenção de alguém que havia notado que a pessoa mais inteligente da mesa não era necessariamente quem mais falava. "Trabalha há muito tempo no setor?" perguntou ele, virando-se para ela com um sorriso que era completamente profissional e ao mesmo tempo não era de todo. "Alguns anos", respondeu Valentina. "Embora eu venha mais do lado da estratégia do que do investimento puro." Nota-se. Tiago inclinou levemente a cabeça. "A intervenção que você fez antes sobre os mercados secundários foi a mais precisa que ouvi em muito tempo. Tem um cartão?" Valentina abriu a boca para responder. Alexandre, que estava cortando seu segundo prato com a concentração desnecessária de alguém, que de repente achou o filé muito interessante, ergueu o olhar por apenas um segundo rápido e controlado como todos os seus gestos, mas era o olhar de um homem que acaba de notar algo que não gosta e está decidindo se isso o incomoda ou não. E a resposta, embora ele ainda não a tivesse admitido nem em voz alta nem em silêncio, era que sim o incomodava. Não de forma razoável, não de forma proporcional à situação, simplesmente o incomodava com aquela irritação surda e irracional que tem a única explicação possível e que ele não estava disposto a nomear ainda. Voltou ao filé. "Soares Estratégia", disse de sua cadeira sem levantar o olhar. "Ainda não tem cartão porque ainda não tem escritório, mas pode dar a ele seu contato direto." Tiago olhou por um momento, depois para Valentina, depois voltou a sorrir desta vez, com a compreensão rápida de quem sabe ler uma sala. "Claro", disse, e mudou o ângulo da conversa com a elegância de quem decide não forçar uma porta que acabaram de fechar com muita calma. Valentina tomou um gole de água para esconder o que estava acontecendo em sua boca, algo muito parecido com um sorriso. Não disse nada, ele também não. Mas durante o resto do almoço, Alexandre Vidal ouviu cada palavra que Valentina disse com uma atenção que não tinha nada de profissional, e ela notou e os dois fingiram que não. O voo de volta saiu com 20 minutos de atraso. Chegaram a São Paulo depois das 20 horas com a fome própria de quem almoçou, falando de negócios e mal comeu. "Há um lugar perto dos jardins?" disse Alexandre quando saíam de Congonhas. "Se não tiver outros planos." Não era exatamente um convite, tampouco era exatamente uma instrução, era aquela zona intermediária onde ele começava a se mover e que Valentina ainda não sabia nomear. "Não tenho outros planos", disse ela. O restaurante era pequeno, aconchegante, com velas nas mesas e um cardápio curto. Nada a ver com os lugares onde costumavam se reunir por trabalho. Ninguém os conhecia ali. Não havia nenhuma razão estratégica para estar naquele lugar. E isso por si só era algo. Conversaram por 2 horas não sobre negócios, não exatamente. Falaram de São Paulo, de como o bairro de Vila Madalena havia mudado desde que Valentina morava lá da mãe dela, e sua recuperação lenta, mas constante, de um livro que os dois haviam lido, sem saber que o outro também o tinha feito. De por que Alexandre não tinha plantas em seu apartamento, apesar de ter uma sala com luz perfeita para elas. "Não tenho tempo", disse ele. "Plantas não precisam de tempo e precisam de consistência. São coisas diferentes. Qual é a diferença prática? Tempo é quantidade e consistência é intenção." Ele a olhou do outro lado da mesa com aquela expressão que ela começara a reconhecer a de alguém que acaba de ouvir algo que não esperava e está decidindo o que fazer com isso. "Você diz coisas que parecem simples e não são", disse ele. "Você diz coisas que parecem complicadas e também não são." A vela entre os dois piscou. Lá fora, São Paulo seguia sua noite com indiferença. Foram os últimos a sair do restaurante. O garçom os esperava com paciência paulistana, ou seja, sem nenhuma pressa, mas com o casaco já vestido. Na rua, o frio de dezembro era diferente do de novembro, mais seco, mais definitivo. Valentina subiu o colarinho do casaco. Caminharam juntos até o ponto de táxi sem discutir. Na calçada, sob a luz amarela de um poste, Alexandre parou. "Valentina", ela se virou.
Ele estava a um passo de distância a menos. O frio trouxera um pouco de cor ao seu rosto, ou talvez fosse a luz, ou talvez fosse algo que não tinha explicação meteorológica. O que eu disse no rio, começou. Sobre o ainda né. Sim, não precisa explicar. Não quero explicar, disse ele. Quero que saiba que não foi estratégia. Valentina o olhou. O tráfego passava atrás deles. Alguém ria em um bar próximo. São Paulo era barulhenta mesmo quando tentava ser íntima. O que foi então? Perguntou ela em voz baixa. Alexandre levou um segundo, dois. Uma verdade dita antes da hora, disse. E naquele momento, com o frio entre eles e a cidade ao redor e 2 horas de conversa real ainda flutuando no ar, ele levantou a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, um gesto tão simples, tão humano, tão completamente oposto a tudo que aquele homem fora durante 3 anos que Valentina não soube se movia para frente ou para trás. Não fez nenhuma das duas coisas. Ficou quieta, olhando-o com o coração, fazendo coisas para as quais não pedira permissão. Ele baixou a mão devagar, deixou-a cair. Um táxi virou a esquina com a luz verde acesa. Boa noite, Valentina, disse ele. Boa noite, respondeu ela. Subiu no táxi. Ele ficou na calçada até o carro virar a esquina e Valentina apoiada no encosto do banco, olhando as luzes de São Paulo passarem pela janela. Percebeu que estava sorrindo sem ter se proposto. Um sorriso pequeno, sem testemunhas, completamente inútil. Guardou-o antes que pudesse crescer, mas ele estivera ali. Alguém já te disse uma meia-verdade e você soube sem que te explicassem que a outra metade era o mais importante. Conte-nos nos comentários. Dezembro trouxe consigo o frio definitivo e uma complicação que Valentina não havia calculado. Os próprios sentimentos são muito mais difíceis de administrar que os alheios. Começara a notar coisas que antes não notava. A forma como Alexandre batucava 2 vezes com o indicador sobre a mesa quando estava pensando em algo que ainda não ia dizer. O fato de que nunca chegava tarde, mas sempre esperava que ela tomasse o café antes de começar qualquer reunião importante. Que quando algo o irritava de verdade, sua voz não subia, mas baixava, tornava-se mais quieta, mais precisa como um bisturi. Estava estudando-o e isso era um sinal de alerta que decidiu ignorar. Foi numa tarde da 2ª semana de dezembro que ouviu a conversa. Não era sua intenção. Passava pelo corredor em direção à sala de impressão, quando a porta da sala de Alexandre, que costumava estar fechada, estava entreaberta, e as vozes chegavam com a clareza involuntária dos espaços mal vedados. Era ele e alguém ao telefone no viva voz. A situação com o Tavares está se resolvendo, dizia Alexandre. A Atlântica já tem os documentos. O contrato deve ser fechado esta semana. A voz no telefone, e a garota, isso também se resolve quando fechar o acordo. Uma pausa. A relação pública com ela nos convém até fechar o acordo. Valentina parou no corredor. O frio que sentiu não tinha nada a ver com dezembro. Não ouviu mais nada não porque a conversa terminasse, mas porque ela se afastou devagar com passos que soavam normais, embora não fossem, e voltou para sua mesa, sentou-se e abriu um documento no computador que não leu durante os 12 minutos seguintes. A relação pública com ela nos convém até fechar o acordo. Isabel Monteiro tinha razão. Protege coisas que considera úteis. Tudo fora estratégia. A viagem ao Rio, o pequeno restaurante nos jardins, a mecha de cabelo afastada na calçada, a verdade dita antes da hora. Tudo era parte de uma narrativa que lhe convinha, que protegia sua posição frente a Tavares, que fechava um contrato. E ela começara a acreditar. Fechou o documento, abriu o e-mail, começou a redigir. O que Valentina não ouviu porque já havia se afastado foi o que Alexandre disse 3 frases depois. A voz no telefone perguntou mais alguma coisa e ele respondeu com uma frieza que não era indiferença, mas outra coisa completamente diferente. Mas se alguém voltar a usar o nome dela para atacá-la, eu cancelo o acordo inteiro. E isso não é negociável. A voz do outro lado demorou um momento. Você está falando sério? Nunca brinco em temas de reputação, disse Alexandre. Nem da minha, nem dos outros. Silêncio ao telefone. Ele encerrou a chamada e ficou um momento olhando para a porta entreaberta de sua sala com a estranha certeza de que havia algo no corredor que já não estava lá. A carta de demissão era breve. Valentina era eficiente mesmo nos momentos em que seria compreensível não ser.
Prezado Sr. Vidal, comunico minha decisão de renunciar ao cargo de assistente executiva com efeito a partir de 2 de janeiro. Agradeço os 3 anos de trabalho conjunto e desejo o melhor desenvolvimento para o Grupo Vidal. Deixou-a sobre a mesa dele às 18 horas, quando ele ainda estava na sala. Depois pegou sua bolsa, sua agenda pessoal, a pequena foto de sua mãe que tinha na gaveta e foi embora. Ele a encontrou 10 minutos depois. Saiu da sala com um envelope na mão e o corredor vazio à sua frente. Ligou para ela naquela noite. Ela não atendeu. Ligou na manhã seguinte. Ela atendeu ao 3º toque. Valentina. O contrato com a Tarde Atlântica fecha esta semana, disse ela com uma voz que era completamente profissional e que lhe custara 2 horas para construir. O acordo que tínhamos termina. A renúncia é consequente. Não é consequente. Eu ouvi a conversa, Alexandre. Uma pausa. Que parte? Perguntou ele e sua voz tinha algo que Valentina não lhe ouvira antes. Urgência. A suficiente. Valentina, preciso que ouça o resto. Não há resto que mude o que ouvi. Sim, há. Você disse que a relação pública comigo lhes convinha até fechar o acordo. Isso é suficientemente claro. Isso é metade de uma frase. É a metade que importa. Pausa longa. Ele estava escolhendo palavras. Ela sabia. Alexandre Vidal sempre escolhia as palavras. O problema era que desta vez ela não queria esperar que ele as encontrasse. Não quero ser a peça útil de ninguém, disse. E sua voz saiu mais serena do que se sentia. Já fui uma vez. Não vou repetir. Você não é. Cuide bem de quem vier depois. Sei que você tem uma agenda muito boa no RH. Uma pausa. Adeus, Alexandre. Desligou. Ficou sentada no sofá de seu apartamento com o celular virado para baixo no joelho e respirou. 1 vez, 2, não chorou. Ou quase não chorou. Houve um breve momento de uns 40 segundos em que os olhos se encheram e o apartamento ficou embaçado, mas ela conteve. Guardou naquele lugar interno onde vão as coisas que doem demais para serem examinadas imediatamente. Depois se levantou, foi para a cozinha, fez chá e ligou para sua mãe. Alexandre, por sua vez, fez algo que não fazia há anos. Cancelou 2 reuniões. Não as adiou, cancelou. Ficou em sua sala com a carta de demissão sobre a mesa e a conversa daquela manhã se repetindo em sua cabeça com a fidelidade irritante das coisas que não podem ser refeitas. Passara 40 anos aprendendo a controlar os espaços, as conversas, os resultados a antecipar as variáveis, a não deixar que nada o pegasse de surpresa e ainda assim. Pegou o telefone e largou-o, pegou-o de novo, ligou para seu advogado. Preciso que revise algo, disse. A cláusula do meu testamento, a do fundo empresarial. O advogado demorou um momento. Quer modificá-la. Quero entender o que me custou construí-la, disse Alexandre. E se valeu a pena. Há pessoas que, quando perdem algo importante, não choram, não gritam, não mandam mensagens. Às 3 da manhã cancelam reuniões. Ligam para o advogado, olham para a parede. E tudo isso, embora pareça frio, é exatamente a mesma coisa que chorar. Só que em um idioma que pouquíssima gente fala. Passaram-se 3 semanas desde aquela chamada. O contrato com a Atlântica foi efetivamente fechado naquela mesma semana. Marcos Tavares ficou fora da negociação quando os documentos sobre o projeto roubado chegaram ao conselho diretor do grupo. Não houve escândalo público porque nesse mundo os escândalos são digeridos em privado, mas sua reputação no setor começou a rachar com a descrição implacável das coisas que se sabem mesmo que não sejam ditas. Valentina soube por uma ex-colega que a ligou para contar, espantada que alguém havia apresentado provas. Ela não perguntou quem já sabia. A gala de fim de ano do setor era o último grande evento de dezembro. Valentina não a havia organizado desta vez porque já não trabalhava no Grupo Vidal. Passara essas 3 semanas tomando café com sua mãe em Santo André, revisando seu currículo, desempacotando o plano de negócios da Soares Estratégia que tinha guardado em uma pasta em seu computador com o nome genérico e ideias diversas, para não ter que olhá-lo diretamente. Abriu-o uma tarde e leu-o. Era bom. Continuava bom, talvez melhor do que lembrava.
Foi à gala porque foi convidada diretamente pelo diretor do Grupo de Investidores do Rio, que pedira seu contato através do Grupo Vidal e queria falar com ela sobre um projeto independente. Era uma oportunidade profissional concreta. Ir era o correto. Vestiu um vestido verde escuro, não o azul. O azul tinha memória demais. Chegou sozinha. Cumprimentou o diretor do Rio. Conversou por 20 minutos sobre o projeto com uma clareza e uma segurança que surpreenderam até a ela mesma. Pegou uma taça, percorreu o salão com aquela familiaridade que dá ter organizado eventos parecidos demais. Foi então que Marcos Tavares apareceu ao seu lado. Não vinha com ninguém desta vez e algo em sua postura havia mudado. Continuava sendo o mesmo homem, mas com menos pressão por trás, como um balão que perdeu um pouco de ar. Valentina, Marcos, vim te dizer uma coisa. Não é necessário. Vim te dizer, continuou ele, ignorando a interrupção com menos elegância que o habitual, que o negócio do projeto foi um erro. O que eu fiz? Valentina o olhou, estudou seu rosto, procurou a armadilha, o fio cortante, a camada por baixo das palavras. Não encontrou nada, ou talvez estivesse cansada demais de procurar. Eu sei, disse. Posso. Não? Disse ela com uma calma que não era frieza, mas algo muito mais sólido que a frieza. Não me diga que pode explicar. Não preciso que me explique. O que eu precisava era que existisse uma prova de que foi meu e já existe. Marcos assentiu devagar. Isso foi o Vidal. Isso fui eu, disse ela. Ele encontrou o arquivo. Eu decidi o que fazer com ele. Uma diferença pequena, não era? Marcos a olhou por mais um momento. Depois assentiu uma vez sem acrescentar nada e se afastou. Valentina não o viu ir embora. Já estava olhando para outro lado. Alexandre Vidal chegou às 21 horas em ponto como sempre. Cruzou a entrada do salão e a viu antes que ela o visse. Verde escuro, taça na mão, conversando com alguém do setor com aquela atenção plena que ela colocava em cada conversa. Sem tablet, sem bloco, sem o escudo profissional que sempre usava. Apenas ela. Ele levou um momento para se mover. Usou esse momento para reconhecer algo que vinha negando há semanas, com a eficiência de quem construiu uma vida inteira sobre o controle que os últimos 3 meses haviam sido os mais vivos, que lembrava em anos, que cancelar aquelas 2 reuniões fora a primeira decisão verdadeiramente pessoal, que tomava há tanto tempo que não conseguia calcular, que a cláusula de seu testamento já estava modificada e que tudo isso tinha um nome que não era estratégia. Caminhou em sua direção. Valentina o viu quando ele estava a 10 metros. Não se moveu. Olhou-o vir com aquela expressão que aprendera a ter quando não queria que notassem o que sentia, que era a mesma expressão que ele usava e os dois sabiam. Não esperava te ver aqui? Disse ela quando ele se aproximou. Não vim pelo evento? Disse ele. Uma pausa. Por que você veio? Alexandre não respondeu de imediato. Olhou brevemente para o salão, as mesas, as luzes, como se precisasse de um segundo para se situar no espaço antes de se situar na conversa. Eu ouvi o que você me ouviu, disse por fim. A segunda metade. Valentina segurou sua taça com mais força. E então? Eu disse que se alguém usasse seu nome para te atacar, eu cancelaria o contrato inteiro. Sua voz era baixa, direta, sem adornos. Eu disse isso naquela mesma ligação, 3 frases depois do que você ouviu. E eu teria feito. O barulho do salão existia em algum lugar atrás deles. Valentina não o ouvia. Isso não muda a primeira parte. Disse. Não, mas a completa. Ele fez uma pausa. A relação pública nos convinha sim, mas eu já estava há semanas sem pensar nela como estratégia. E acho que você também sabia. O que eu sabia ou não sabia, Valentina. Era a primeira vez que ele dizia o nome dela, assim com essa textura, sem o tom profissional. Posso falar sobre contratos e estratégias o resto da noite se é o que você precisa, mas o que vim te dizer é mais simples que tudo isso. Ela esperou. Você foi embora, disse ele. E eu cancelei 2 reuniões e liguei para o meu advogado para modificar um documento que levei 10 anos para construir. Estratégia não faz isso. Outra coisa faz. E não sou bom em nomear essa outra coisa, mas acho que você é. Valentina o olhou por um longo momento.
O salão existia, a música existia, as 200 pessoas ao redor deles existiam. Eu me assustei, disse ela em voz baixa. Não de você, de começar a precisar que você estivesse perto e não saber se era real. Era real, disse ele. É real. Como eu sei? Porque estou aqui. Uma pausa. E porque nunca aprendo a fazer as coisas pela metade. Valentina soltou o ar que estava prendendo. Então fez algo que não havia planejado. Colocou a mão no peito dele sobre a lapela do terno com uma pressão suave, como se verificasse que o que tinha à sua frente era real e sólido e estava ali de verdade. Ele não se moveu. Baixou o olhar para aquela mão por um momento, depois a olhou e a beijou. Não foi um beijo de cinema longo e perfeitamente iluminado. Foi breve e contido, com o barulho do salão ao redor e as taças de champanhe e as conversas de 200 pessoas que não estavam olhando. Foi um beijo real, do tipo que nasce de algo que vem se acumulando há tempo e que finalmente encontra o lugar onde caber. Quando se separaram, ela estava de olhos fechados. Abriu-os. Ele a olhava com aquela expressão que já não era exatamente nada, mas exatamente tudo. Proposta, disse Valentina em voz baixa com uma seriedade que tinha humor por baixo. Estou ouvindo. Soares Estratégia como consultora independente com o Grupo Vidal como primeiro cliente, sem ser sua assistente. Ele a olhou. Isso é uma condição. É a única. Aceita, disse sem hesitar. Sem favoritismos, acrescentou ela. Nunca houve. Eu sei. Uma pausa. Por isso a proponho. Não foram para o lugar de sempre. Não houve estratégia, nem agenda, nem nenhuma razão profissional que justificasse o que aconteceu depois do beijo. Apenas o fato de que nenhum dos dois queria que a noite terminasse e que São Paulo em dezembro é uma cidade que sabe quando não interromper. Caminharam 4 quarteirões sem decidir, falando pouco, com aquele silêncio que já não era distância, mas o contrário. Em algum ponto ele lhe ofereceu o braço com a mesma naturalidade com que abria uma porta. E ela o aceitou com a mesma naturalidade com que se aceita algo que se queria há tempos sem nomear. O apartamento de Alexandre era nos jardins, em um prédio de pedra com porteiro e elevador silencioso. Valentina sempre soubera disso, da mesma forma que sabia o número de seu telefone direto e a hora exata em que ele chegava toda manhã. Sabia de cor, como um dado profissional, e nunca pensara que um dia estaria ali. A entrada era exatamente como imaginava que seria ordenada, sem excesso, com uma única luminária acesa que deixava a sala em uma penumbra quente, sem plantas como ela sabia, com livros como suspeitava. Quer algo? Perguntou ele. Não, não era grosseria, era que nenhum dos dois havia chegado ali para se sentar na sala. Ele a olhou do centro do cômodo. Ela ainda estava com o casaco, a bolsa na mão, de pé junto à porta que acabaram de fechar, e havia algo naquela imagem. Ela ali naquele espaço que era completamente dele, olhando-o como se também fosse a primeira vez que o via de verdade. Que lhe fez algo no peito que ele não soube nomear e tampouco precisou. Aproximou-se devagar. Valentina não se moveu. Continuou a olhá-lo vir com aquela expressão que ele aprendera a ler nos últimos meses, a de alguém que já tomou uma decisão e está esperando que o mundo alcance. Tirou-lhe a bolsa da mão, deixou-a sobre a cadeira mais próxima, sem olhar onde caía. Depois, desabotoou seu casaco botão por botão com uma lentidão que não era indecisão, mas o contrário. E quando o deslizou de seus ombros, suas mãos permaneceram ali sobre o tecido do vestido verde, sentindo o calor dela através do pano. Valentina, disse em voz baixa. Você não precisa dizer nada, respondeu ela. Eu sei. Ele a beijou. Desta vez não foi breve, nem contido, nem rodeado por 200 pessoas. Desta vez foi longo e real, e com as mãos dele em sua cintura, aproximando-a devagar, como se tivesse decidido não ter pressa. Embora a tivesse há meses, ela sentiu o calor do peito dele contra o seu, o cheiro de seu perfume misturado com o frio da rua que ainda traziam nas roupas, e algo nela que estivera tenso por semanas, por meses, por mais tempo do que queria calcular, se soltou. Ele a levou para dentro, sem se separar totalmente, como se a distância fosse um risco que nenhum dos dois estava disposto a correr. O quarto estava em penumbra. A cidade continuava lá fora muda e indiferente como sempre. Suas mãos encontraram o zíper do vestido verde. Ele parou um segundo com os dedos sobre o tecido e a olhou.
Ela assentiu levemente com aquela calma que não era frieza, mas segurança, e ele terminou o que havia começado. Depois houve calor e pele, e a respiração dos dois mudando de ritmo, e o frio de dezembro ficou completamente do outro lado da janela, irrelevante e distante. Às 7 da manhã, a luz de São Paulo entrou pelas persianas em faixas oblíquas e Valentina abriu os olhos. Levou exatamente 2 segundos para lembrar onde estava. Alexandre dormia ao seu lado com aquela quietude que os homens que também dormem com controle têm, embora no ângulo de sua boca houvesse algo relaxado que ela nunca lhe vira durante o dia. Mais jovem, talvez, ou simplesmente mais ele sem a armadura. Ela ficou quieta, olhando as faixas de luz no teto, ouvindo São Paulo despertar lá fora e pensou que havia duas formas de estar em um lugar de passagem ou de verdade. E que naquela manhã, naquele apartamento sem plantas e com livros demais, era a primeira vez em muito tempo que sentia a segunda. Ele abriu os olhos, a olhou, não disse bom dia, não disse nada. Apenas a olhou com aquela expressão que ela já sabia ler, e esticou a mão e afastou o cabelo do rosto dela igual como fizera na calçada semanas atrás, mas sem a distância de então. Tenho café, disse ele por fim. Bom, razoável. Com isso me contento. Ele se levantou. Ela ouviu o barulho da cozinha, a água, a cafeteira e ficou mais um momento na cama, olhando o teto pensando que aquele homem levara 3 anos para lhe perguntar se havia comido e agora estava lhe fazendo café às 7 da manhã em dezembro. Que algumas coisas efetivamente merecem paciência. A Soares Estratégia abriu seu escritório no bairro de Pinheiros numa terça-feira de março com 4 clientes confirmados, 2 funcionários e uma planta na janela que Valentina comprara no primeiro dia. Plantas não precisam de tempo, dissera a Alexandre quando ele perguntou se não era muito cedo para ter plantas. Precisam de consistência. Ele não discutiu. O pedido de casamento foi em Santo André, no apartamento da mãe de Valentina. Um domingo de junho. Não houve restaurante caro, nem vista para o mar, nem anel escondido na taça de champanhe. Houve um domingo normal, arroz doce que Diana havia feito, porque era a sobremesa favorita de sua filha e Alexandre Vidal, que nunca perguntava nada pessoal e agora perguntava demais. Tirou uma caixinha do bolso de seu paletó depois do café e a colocou sobre a mesa sem cerimônia excessiva. Sei que você tem condições, disse ele olhando para Valentina. Sempre tenho, respondeu ela. Desta vez só tenho uma pergunta. Diana, do outro lado da mesa, fingiu olhar pela janela com uma discrição que não convenceu ninguém. Valentina olhou para a caixa, depois para ele. Qual é a pergunta? Se você quer construir algo comigo, disse que não seja apenas um contrato. Valentina abriu a caixa. O anel era simples. Ouro branco, uma pedra pequena do tipo que se usa a vida inteira sem se cansar. Isso é o mais próximo de uma declaração de amor que você sabe fazer. Perguntou ela. Por enquanto. Terei que melhorar. Eu sei. Sim, disse ela. Sim. Se você vai melhorar ou se eu aceito. Os dois, disse Valentina. Diana parou de olhar pela janela. O casamento foi pequeno em outubro, com o outono de São Paulo pintando as árvores do Ibirapuera em todos os tons de laranja. 40 pessoas, música ao vivo e um discurso do noivo que durou exatamente 4 minutos e que fez chorar a mãe da noiva e 2 sócios do Grupo Vidal que jamais admitiriam. Valentina usou o vestido azul meia-noite do 13º. Não o verde, não, um novo, o azul. O da noite onde tudo começou. Não foi uma decisão nostálgica, foi exatamente o contrário. A noite daquela gala havia sido o início de algo, não o símbolo de um medo. E ela decidira em algum momento entre dezembro e outubro que as coisas que marcam o início merecem estar presentes no que constroem. Alexandre notou quando ela chegou ao altar. Não disse nada, mas algo em seu rosto durante exatamente 2 segundos foi completamente diferente de tudo que qualquer um já lhe vira antes. Depois pegou sua mão e isso foi suficiente. E agora a pergunta final. Alguém já te demonstrou que te conhecia de verdade, não com palavras, mas com um gesto que só você podia entender? Conte-nos nos comentários. Nós lemos.